Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina que você volta no tempo para a década de 70, aquela vibe de roupas coloridas, músicas dançantes e tudo sempre um pouco exagerado. Agora, coloca no meio disso tudo uma equipe de Minions completamente atrapalhados, um vilão mirim de 12 anos que sonha em dominar o mundo e uma sociedade secreta de supervilões que não pega leve com ninguém. É assim que começa Minions 2, A Origem de Gru. A história é literalmente uma montanha-russa de cenas caóticas, engraçadas, absurdas e tão rápidas que você nem percebe que está rindo desde os primeiros minutos. A trama gira em torno do Gru criança, antes dele virar aquele vilão famosíssimo que a gente conhece em Meu Malvado Favorito. Ele ainda não tem aquela confiança toda, nem os gadgets malucos que vão aparecer no futuro, mas já tem um sonho enorme: entrar para o grupo de vilões mais temido de todos, o Sexteto Sinistro. Só que, claro, eles nem olham na cara dele. Afinal, quem levaria a sério um garoto com 12 anos querendo ser super vilão? Só que o Gru é teimoso, e os Minions? Bom, os Minions estão ali para piorar tudo e melhorar ao mesmo tempo. Tudo começa quando o Sexteto Sinistro expulsa um dos integrantes e abre uma vaga. O Gru pensa: é agora. Ele prepara um currículo de vilão, treina risadas maléficas, cria um esconderijo improvisado embaixo da própria casa e leva os Minions para ajudá-lo na entrevista, o que já mostra que nada ia dar certo desde o começo. E não dá mesmo. A entrevista vira uma confusão total. Eles derrubam coisas, apertam botões que não deviam e no final o Sexteto Sinistro dá risada da cara dele. Só que Gru resolve mostrar que tem talento de verdade. Ele rouba deles a maior joia do grupo, a famosa Pedra do Ano do Dragão. Pronto, vira meta deles capturar o menino. A partir daí, o filme vira um pega-pega gigante. Gru foge com a joia, os vilões vão atrás, os Minions tentam ajudar, mas como sempre atrapalham mais do que qualquer coisa, e cada personagem que aparece deixa a cena mais absurda. Sem querer, os Minions causam acidentes, aprendem Kung Fu, voam em aviões que não deviam voar e se metem com um monte de gente estranha. É o caos no seu nível mais puro, aquele caos que os Minions fazem com orgulho. No meio disso tudo, um dos Minions, o Otto, que é mais falante e exagerado do que todos os outros juntos, perde a joia e troca por um pedal de bicicleta. Simplesmente isso. Não é à toa que essa parte vira um desastre tão grande que o Gru pensa até em desistir deles. Mas a graça é justamente que os Minions nunca desistem do Gru, mesmo quando eles próprios criam os problemas. Enquanto Otto tenta recuperar a pedra, Gru é sequestrado pelo ex-membro traído do Sexteto Sinistro, o vilão Vingança. A história fica ainda mais maluca, porque agora os Minions precisam salvar o Gru, e para isso eles treinam Kung Fu com uma mestra extremamente paciente, mas que claramente não faz ideia de como transformá-los em algo minimamente útil. E eles tentam, de verdade, mesmo quebrando tudo, caindo de todos os lados e se assustando com qualquer coisa brilhante. A gente vê o Gru na escola tentando ser popular, mas claro, ele não se encaixa muito bem. Enquanto os colegas estão em outra vibe, ouvindo música e se preocupando com coisas normais, o Gru está ocupado planejando como criar uma arma de congelar pessoas usando peças de construção e uma garrafa de refrigerante. E obviamente nada dá certo, só dá problema. Mas aí vem a parte legal, os Minions. Eles aparecem como se fossem fãs número 1 dele, sabe? Não importa o que o Gru tente, eles estão sempre do lado, celebrando qualquer coisinha. Se ele abre uma porta de um jeito dramático, eles batem palma. Se ele espirra, eles tratam como se fosse uma explosão. É aquela lealdade maluca que só eles têm. E é isso que dá coragem para o Gru seguir nessa loucura de virar vilão. Logo no início, a gente já sente que o menino tem um sonho enorme: entrar para o Sexteto Sinistro, o grupo de vilões mais temido do mundo. Eles são quase como super-heróis, só que do lado errado. Famosos, temidos, poderosos e com armas absurdas. A grande inspiração do Gru é justamente o crime organizado profissional, e ele vê aquilo como um objetivo de vida, como se alguém sonhasse em virar jogador de futebol ou astronauta. Só que no caso dele quero ser o vilão número 1. A gente começa a ver o Gru se preparando para isso. Ele monta um esconderijo secreto embaixo da casa, mas é tudo tão improvisado que parece uma mistura de laboratório com um armário bagunçado.
tem botões que não deviam existir, ferramentas que ele claramente não deveria usar sozinho e máquinas que funcionam só quando querem. E claro, os Minions testam tudo antes dele, o que sempre termina da pior forma possível. Nesse início, aparece o Sexteto Sinistro expulsando um dos integrantes, o vilão Vingança, e isso vira um evento no mundo dos vilões, tipo uma fofoca internacional. Gru vê isso como a oportunidade perfeita, tem vaga aberta, e ele decide que vai tentar entrar de qualquer jeito. A partir daí, a energia do filme muda e vira aquela conta regressiva para o desastre. O Gru prepara até um currículo de vilão, acredita? Um negócio mal feito, mas feito com amor. Escreve que domina técnicas perigosas, sendo que ele mal sabe ligar a máquina de congelar. Mas tudo bem, confiança é tudo. Chega o dia da entrevista. Gru vai até o covil do Sexteto Sinistro, um lugar que parece uma mistura de show de rock com ritual secreto, e leva os Minions para ajudar. E você já sabe, se os Minions estão presentes, nada vai ser simples. Desde o momento que eles entram pela porta, já começam a apertar botões que são só para emergência, mexer em armas que não deviam, tropeçar em tapetes, derrubar coisas brilhantes. É um desastre delicioso de assistir. O Sexteto Sinistro olha para aquele menino e pensa, isso é uma piada, né? Eles zoam o Gru, riem da cara dele e deixam claro que ele não tem chance. E é bem aí que o Gru dá o primeiro grande passo como vilãozinho. Ele não aceita a rejeição e decide mostrar sua habilidade na prática. Quando ninguém vê, ele rouba deles a Pedra do Ano do Dragão, um artefato super poderoso que eles guardam como se fosse um troféu sagrado. Quando ele consegue escapar com a pedra, aí sim tudo muda. Agora, o Sexteto Sinistro não acha mais graça nenhuma. Eles ficam possuídos de raiva e declaram guerra ao Gru. E é esse roubo que coloca todo o resto da aventura em movimento. Enquanto fogem, os Minions ficam numa mistura de orgulho e pânico. Eles não fazem ideia da gravidade do que aconteceu, mas estão tão felizes por ajudar o Gru que ignoram completamente a parte "somos perseguidos pelo maior grupo de vilões do planeta". Depois que o Gru foge com a Pedra do Ano do Dragão, o que você espera? Que ele vá para casa comemorar? Que ele cuide da pedra com todo o carinho do mundo? Não. O que acontece é caos. Simplesmente caos. E muito graças ao Otto, o Minion mais falador, mais empolgado e mais enrolado de todos. Se você pegar todos os Minions e juntar as piores características deles, dá o Otto. E isso é maravilhoso. Gru chega em casa todo orgulhoso, mostrando a pedra para os Minions, como se estivesse se tornando oficialmente um vilão de respeito. E os Minions vibram, gritam, fazem festa, dançam do jeito mais aleatório possível, até o Gru decidir que o Otto vai ser o responsável por guardar a joia. E aí, meu amigo, tudo desanda. Otto, que tem o foco de um peixe dourado, sai carregando a joia com a missão mais simples do mundo: não perder, só isso. Mas ele começa a conversar com um garoto, mostra a pedra, o garoto mostra um pedal de bicicleta e pronto. Otto troca a Pedra do Ano do Dragão por um pedal. Como assim? Pois é, ele volta para casa todo feliz da vida, achando que fez o negócio do século. Quando o Gru vê a troca, o menino quase explode. Ele não sabe se grita, se chora, se põe a mão na cabeça ou se desmaia. Os outros Minions só observam com aquela cara de isso aí é bem a cara do Otto mesmo. Gru fica tão decepcionado que chega a dizer que não quer mais saber deles. E é aí que a relação Gru-Minions ganha força. Mesmo sendo um desastre, os Minions se importam tanto com ele que decidem fazer de tudo para consertar. Enquanto isso, o Sexteto Sinistro descobre o roubo. Além da Selvagem, o Punho de Ferro, a Bell Bottom e os outros ficam simplesmente possuídos de raiva. Roubar a pedra deles é um insulto que eles não perdoam. E como o mundo dos vilões funciona pelas próprias regras malucas, eles percebem que não podem deixar aquilo barato. É nesse momento que o ex-integrante traído, o vilão Vingança, entra em cena. Ele encontra o Gru sozinho, chateado, irritado e vulnerável e sequestra o menino. O vilão Vingança quer a pedra para ele, como forma de humilhar o Sexteto Sinistro. E você já imagina, se Gru, com 12 anos, não tem a menor chance contra o Sexteto Sinistro, muito menos tem contra um vilão adulto, treinado, cheio de estratégias e completamente rancoroso. O sequestro do Gru vira um marco para os Minions. Eles percebem que, apesar de todas as trapalhadas, a falta de foco, a bagunça e a falta de coordenação motora básica, eles amam o Gru. É como se fossem filhos bagunceiros tentando salvar o pai excêntrico.
Então os principais Minions, Stuart, Kevin e Bob, resolvem partir numa jornada para resgatar o Gru. O problema é que eles não sabem lutar, eles nem sabem andar em linha reta direito, e o mundo dos anos 70 não é exatamente preparado para lidar com criaturas amarelas de 1 metro de altura. Mesmo assim, eles embarcam numa aventura que transforma completamente o caminho deles. Eles acabam caindo numa cidade onde encontram uma mestra de Kung Fu, chamada Mestre Chow. Ela é baixinha, fofa, parece uma idosa tranquila, até que você vê que ela luta melhor que todo mundo no filme. E quando os Minions pedem para aprender Kung Fu, ela até tenta dispensar, mas eles insistem tanto, mas tanto, que resolve tentar. Imagina que você volta no tempo para a década de 70, aquela vibe de roupas coloridas, músicas dançantes e tudo sempre um pouco exagerado. Agora, coloca no meio disso tudo uma equipe de Minions completamente atrapalhados, um vilão mirim de 12 anos que sonha em dominar o mundo e uma sociedade secreta de supervilões que não pega leve com ninguém. É assim que começa Minions 2, A Origem de Gru. A história é literalmente uma montanha-russa de cenas caóticas, engraçadas, absurdas e tão rápidas que você nem percebe que está rindo desde os primeiros minutos. A trama gira em torno do Gru criança, antes dele virar aquele vilão famosíssimo que a gente conhece em Meu Malvado Favorito. Ele ainda não tem aquela confiança toda, nem os gadgets malucos que vão aparecer no futuro, mas já tem um sonho enorme: entrar para o grupo de vilões mais temido de todos, o Sexteto Sinistro. Só que, claro, eles nem olham na cara dele. Afinal, quem levaria a sério um garoto com 12 anos querendo ser super vilão? Só que o Gru é teimoso, e os Minions? Bom, os Minions estão ali para piorar tudo e melhorar ao mesmo tempo. Tudo começa quando o Sexteto Sinistro expulsa um dos integrantes e abre uma vaga. O Gru pensa: é agora. Ele prepara um currículo de vilão, treina risadas maléficas, cria um esconderijo improvisado embaixo da própria casa e leva os Minions para ajudá-lo na entrevista, o que já mostra que nada ia dar certo desde o começo. E não dá mesmo. A entrevista vira uma confusão total. Eles derrubam coisas, apertam botões que não deviam e no final o Sexteto Sinistro dá risada da cara dele. Só que Gru resolve mostrar que tem talento de verdade. Ele rouba deles a maior joia do grupo, a famosa Pedra do Ano do Dragão. Pronto, vira meta deles capturar o menino. A partir daí, o filme vira um pega-pega gigante. Gru foge com a joia, os vilões vão atrás, os Minions tentam ajudar, mas como sempre atrapalham mais do que qualquer coisa, e cada personagem que aparece deixa a cena mais absurda. Sem querer, os Minions causam acidentes, aprendem Kung Fu, voam em aviões que não deviam voar e se metem com um monte de gente estranha. É o caos no seu nível mais puro, aquele caos que os Minions fazem com orgulho. No meio disso tudo, um dos Minions, o Otto, que é mais falante e exagerado do que todos os outros juntos, perde a joia e troca por um pedal de bicicleta. Simplesmente isso. Não é à toa que essa parte vira um desastre tão grande que o Gru pensa até em desistir deles. Mas a graça é justamente que os Minions nunca desistem do Gru, mesmo quando eles próprios criam os problemas. Enquanto Otto tenta recuperar a pedra, Gru é sequestrado pelo ex-membro traído do Sexteto Sinistro, o vilão Vingança. A história fica ainda mais maluca, porque agora os Minions precisam salvar o Gru, e para isso eles treinam Kung Fu com uma mestra extremamente paciente, mas que claramente não faz ideia de como transformá-los em algo minimamente útil. E eles tentam, de verdade, mesmo quebrando tudo, caindo de todos os lados e se assustando com qualquer coisa brilhante. A gente vê o Gru na escola tentando ser popular, mas claro, ele não se encaixa muito bem. Enquanto os colegas estão em outra vibe, ouvindo música e se preocupando com coisas normais, o Gru está ocupado planejando como criar uma arma de congelar pessoas usando peças de construção e uma garrafa de refrigerante. E obviamente nada dá certo, só dá problema. Mas aí vem a parte legal, os Minions. Eles aparecem como se fossem fãs número 1 dele, sabe? Não importa o que o Gru tente, eles estão sempre do lado, celebrando qualquer coisinha. Se ele abre uma porta de um jeito dramático, eles batem palma. Se ele espirra, eles tratam como se fosse uma explosão. É aquela lealdade maluca que só eles têm. E é isso que dá coragem para o Gru seguir nessa loucura de virar vilão. Logo no início, a gente já sente que o menino tem um sonho enorme: entrar para o Sexteto Sinistro, o grupo de vilões mais temido do mundo. Eles são quase como super-heróis, só que do lado errado.
Famosos, temidos, poderosos e com armas absurdas. A grande inspiração do Gru é justamente o crime organizado profissional, e ele vê aquilo como um objetivo de vida, como se alguém sonhasse em virar jogador de futebol ou astronauta. Só que no caso dele quero ser o vilão número 1. A gente começa a ver o Gru se preparando para isso. Ele monta um esconderijo secreto embaixo da casa, mas é tudo tão improvisado que parece uma mistura de laboratório com um armário bagunçado. Tem botões que não deviam existir, ferramentas que ele claramente não deveria usar sozinho e máquinas que funcionam só quando querem. E claro, os Minions testam tudo antes dele, o que sempre termina da pior forma possível. Nesse início aparece o Sexteto Sinistro expulsando um dos integrantes, o vilão Vingança, e isso vira um evento no mundo dos vilões, tipo uma fofoca internacional. Gru vê isso como a oportunidade perfeita, tem vaga aberta, e ele decide que vai tentar entrar de qualquer jeito. A partir daí, a energia do filme muda e vira aquela conta regressiva para o desastre. O Gru prepara até um currículo de vilão, acredita? Um negócio mal feito, mas feito com amor. Escreve que domina técnicas perigosas, sendo que ele mal sabe ligar a máquina de congelar. Mas tudo bem, confiança é tudo. Chega o dia da entrevista. Gru vai até o covil do Sexteto Sinistro, um lugar que parece uma mistura de show de rock com ritual secreto, e leva os Minions para ajudar. E você já sabe, se os Minions estão presentes, nada vai ser simples. Desde o momento que eles entram pela porta, já começam a apertar botões que são só para emergência, mexer em armas que não deviam, tropeçar em tapetes, derrubar coisas brilhantes. É um desastre delicioso de assistir. O Sexteto Sinistro olha para aquele menino e pensa, isso é uma piada, né? Eles zoam o Gru, riem da cara dele e deixam claro que ele não tem chance. E é bem aí que o Gru dá o primeiro grande passo como vilãozinho. Ele não aceita a rejeição e decide mostrar sua habilidade na prática. Quando ninguém vê, ele rouba deles a Pedra do Ano do Dragão, um artefato super poderoso que eles guardam como se fosse um troféu sagrado. Quando ele consegue escapar com a pedra, aí sim tudo muda. Agora, o Sexteto Sinistro não acha mais graça nenhuma. Eles ficam possuídos de raiva e declaram guerra ao Gru. E é esse roubo que coloca todo o resto da aventura em movimento. Enquanto fogem, os Minions ficam numa mistura de orgulho e pânico. Eles não fazem ideia da gravidade do que aconteceu, mas estão tão felizes por ajudar o Gru que ignoram completamente a parte "somos perseguidos pelo maior grupo de vilões do planeta". Depois que o Gru foge com a Pedra do Ano do Dragão, o que você espera? Que ele vá para casa comemorar? Que ele cuide da pedra com todo o carinho do mundo? Não. O que acontece é caos. Simplesmente caos. E muito graças ao Otto, o Minion mais falador, mais empolgado e mais enrolado de todos. Se você pegar todos os Minions e juntar as piores características deles, dá o Otto. E isso é maravilhoso. Gru chega em casa todo orgulhoso, mostrando a pedra para os Minions, como se estivesse se tornando oficialmente um vilão de respeito. E os Minions vibram, gritam, fazem festa, dançam do jeito mais aleatório possível, até o Gru decidir que o Otto vai ser o responsável por guardar a joia. E aí, meu amigo, tudo desanda. Otto, que tem o foco de um peixe dourado, sai carregando a joia com a missão mais simples do mundo: não perder, só isso. Mas ele começa a conversar com um garoto, mostra a pedra, o garoto mostra um pedal de bicicleta e pronto. Otto troca a Pedra do Ano do Dragão por um pedal. Como assim? Pois é, ele volta para casa todo feliz da vida, achando que fez o negócio do século. Quando o Gru vê a troca, o menino quase explode. Ele não sabe se grita, se chora, se põe a mão na cabeça ou se desmaia. Os outros Minions só observam com aquela cara de isso aí é bem a cara do Otto mesmo. Gru fica tão decepcionado que chega a dizer que não quer mais saber deles. E é aí que a relação Gru-Minions ganha força. Mesmo sendo um desastre, os Minions se importam tanto com ele que decidem fazer de tudo para consertar. Enquanto isso, o Sexteto Sinistro descobre o roubo. Além da Selvagem, o Punho de Ferro, a Bell Bottom e os outros ficam simplesmente possuídos de raiva. Roubar a pedra deles é um insulto que eles não perdoam. E como o mundo dos vilões funciona pelas próprias regras malucas, eles percebem que não podem deixar aquilo barato. É nesse momento que o ex-integrante traído, o vilão Vingança, entra em cena. Ele encontra o Gru sozinho, chateado, irritado e vulnerável e sequestra o menino.
O vilão Vingança quer a pedra para ele, como forma de humilhar o Sexteto Sinistro. E você já imagina, se Gru, com 12 anos, não tem a menor chance contra o Sexteto Sinistro, muito menos tem contra um vilão adulto, treinado, cheio de estratégias e completamente rancoroso. O sequestro do Gru vira um marco para os Minions. Eles percebem que, apesar de todas as trapalhadas, a falta de foco, a bagunça e a falta de coordenação motora básica, eles amam o Gru. É como se fossem filhos bagunceiros tentando salvar o pai excêntrico. Então os principais Minions, Stuart, Kevin e Bob, resolvem partir numa jornada para resgatar o Gru. O problema é que eles não sabem lutar, eles nem sabem andar em linha reta direito, e o mundo dos anos 70 não é exatamente preparado para lidar com criaturas amarelas de 1 metro de altura. Mesmo assim, eles embarcam numa aventura que transforma completamente o caminho deles. Eles acabam caindo numa cidade onde encontram uma mestra de Kung Fu, chamada Mestre Chow. Ela é baixinha, fofa, parece uma idosa tranquila, até que você vê que ela luta melhor que todo mundo no filme. E quando os Minions pedem para aprender Kung Fu, ela até tenta dispensar, mas eles insistem tanto, mas tanto, que resolve tentar. Imagina que você volta no tempo para a década de 70, aquela vibe de roupas coloridas, músicas dançantes e tudo sempre um pouco exagerado. Agora, coloca no meio disso tudo uma equipe de Minions completamente atrapalhados, um vilão mirim de 12 anos que sonha em dominar o mundo e uma sociedade secreta de supervilões que não pega leve com ninguém. É assim que começa Minions 2, A Origem de Gru. A história é literalmente uma montanha-russa de cenas caóticas, engraçadas, absurdas e tão rápidas que você nem percebe que está rindo desde os primeiros minutos. A trama gira em torno do Gru criança, antes dele virar aquele vilão famosíssimo que a gente conhece em Meu Malvado Favorito. Ele ainda não tem aquela confiança toda, nem os gadgets malucos que vão aparecer no futuro, mas já tem um sonho enorme: entrar para o grupo de vilões mais temido de todos, o Sexteto Sinistro. Só que, claro, eles nem olham na cara dele. Afinal, quem levaria a sério um garoto com 12 anos querendo ser super vilão? Só que o Gru é teimoso, e os Minions? Bom, os Minions estão ali para piorar tudo e melhorar ao mesmo tempo. Tudo começa quando o Sexteto Sinistro expulsa um dos integrantes e abre uma vaga. O Gru pensa, é agora. Ele prepara um currículo de vilão, treina risadas maléficas, cria um esconderijo improvisado embaixo da própria casa e leva os Minions para ajudá-lo na entrevista, o que já mostra que nada ia dar certo desde o começo. E não dá mesmo. A entrevista vira uma confusão total. Eles derrubam coisas, apertam botões que não deviam, e no final o Sexteto Sinistro dá risada da cara dele. Só que Gru resolve mostrar que tem talento de verdade. Ele rouba deles a maior joia do grupo, a famosa Pedra do Ano do Dragão. Pronto, vira meta deles capturar o menino. A partir daí, o filme vira um pega-pega gigante. Gru foge com a joia, os vilões vão atrás, os Minions tentam ajudar, mas como sempre atrapalham mais do que qualquer coisa, e cada personagem que aparece deixa a cena mais absurda. Sem querer, os Minions causam acidentes, aprendem Kung Fu, voam em aviões que não deviam voar e se metem com um monte de gente estranha. É o caos no seu nível mais puro, aquele caos que os Minions fazem com orgulho. No meio disso tudo, um dos Minions, o Otto, que é mais falante e exagerado do que todos os outros juntos, perde a joia e troca por um pedal de bicicleta. Simplesmente isso. Não é à toa que essa parte vira um desastre tão grande que o Gru pensa até em desistir deles. Mas a graça é justamente que os Minions nunca desistem do Gru, mesmo quando eles próprios criam os problemas. Enquanto Otto tenta recuperar a pedra, Gru é sequestrado pelo ex-membro traído do Sexteto Sinistro, o vilão Vingança. A história fica ainda mais maluca, porque agora os Minions precisam salvar o Gru, e para isso eles treinam Kung Fu com uma mestra extremamente paciente, mas que claramente não faz ideia de como transformá-los em algo minimamente útil. E eles tentam, de verdade, mesmo quebrando tudo, caindo de todos os lados e se assustando com qualquer coisa brilhante. A gente vê o Gru na escola tentando ser popular, mas claro, ele não se encaixa muito bem. Enquanto os colegas estão em outra vibe, ouvindo música e se preocupando com coisas normais, o Gru está ocupado planejando como criar uma arma de congelar pessoas usando peças de construção e uma garrafa de refrigerante. E obviamente nada dá certo, só dá problema. Mas aí vem a parte legal, os Minions.
Eles aparecem como se fossem fãs número 1 dele, sabe? Não importa o que o Gru tente, eles estão sempre do lado, celebrando qualquer coisinha. Se ele abre uma porta de um jeito dramático, eles batem palma. Se ele espirra, eles tratam como se fosse uma explosão. É aquela lealdade maluca que só eles têm. E é isso que dá coragem pro Gru seguir nessa loucura de virar vilão. Logo no início, a gente já sente que o menino tem um sonho enorme: entrar para o Sexteto Sinistro, o grupo de vilões mais temido do mundo. Eles são quase como super-heróis, só que do lado errado. Famosos, temidos, poderosos e com armas absurdas. A grande inspiração do Gru é justamente o crime organizado profissional, e ele vê aquilo como um objetivo de vida, como se alguém sonhasse em virar jogador de futebol ou astronauta. Só que no caso dele quero ser o vilão número 1. A gente começa a ver o Gru se preparando para isso. Ele monta um esconderijo secreto embaixo da casa, mas é tudo tão improvisado que parece uma mistura de laboratório com um armário bagunçado. Tem botões que não deviam existir, ferramentas que ele claramente não deveria usar sozinho e máquinas que funcionam só quando querem. E claro, os Minions testam tudo antes dele, o que sempre termina da pior forma possível. Nesse início, aparece o Sexteto Sinistro expulsando um dos integrantes, o vilão Vingança, e isso vira um evento no mundo dos vilões, tipo uma fofoca internacional. Gru vê isso como a oportunidade perfeita, tem vaga aberta, e ele decide que vai tentar entrar de qualquer jeito. A partir daí, a energia do filme muda e vira aquela conta regressiva para o desastre. O Gru prepara até um currículo de vilão, acredita? Um negócio mal feito, mas feito com amor. Escreve que domina técnicas perigosas, sendo que ele mal sabe ligar a máquina de congelar. Mas tudo bem, confiança é tudo. Chega o dia da entrevista. Gru vai até o covil do Sexteto Sinistro, um lugar que parece uma mistura de show de rock com ritual secreto, e leva os Minions para ajudar. E você já sabe, se os Minions estão presentes, nada vai ser simples. Desde o momento que eles entram pela porta, já começam a apertar botões que são só para emergência, mexer em armas que não deviam, tropeçar em tapetes, derrubar coisas brilhantes. É um desastre delicioso de assistir. O Sexteto Sinistro olha para aquele menino e pensa: isso é uma piada, né? Eles zoam o Gru, riem da cara dele e deixam claro que ele não tem chance. E é bem aí que o Gru dá o primeiro grande passo como vilãozinho. Ele não aceita a rejeição e decide mostrar sua habilidade na prática. Quando ninguém vê, ele rouba deles a Pedra do Ano do Dragão, um artefato super poderoso que eles guardam como se fosse um troféu sagrado. Quando ele consegue escapar com a pedra, aí sim tudo muda. Agora, o Sexteto Sinistro não acha mais graça nenhuma. Eles ficam possuídos de raiva e declaram guerra ao Gru. E é esse roubo que coloca todo o resto da aventura em movimento. Enquanto fogem, os Minions ficam numa mistura de orgulho e pânico. Eles não fazem ideia da gravidade do que aconteceu, mas estão tão felizes por ajudar o Gru que ignoram completamente a parte "somos perseguidos pelo maior grupo de vilões do planeta". Depois que o Gru foge com a Pedra do Ano do Dragão, o que você espera? Que ele vá para casa comemorar? Que ele cuide da pedra com todo o carinho do mundo? Não. O que acontece é caos. Simplesmente caos. E muito graças ao Otto, o Minion mais falador, mais empolgado e mais enrolado de todos. Se você pegar todos os Minions e juntar as piores características deles, dá o Otto. E isso é maravilhoso. Gru chega em casa todo orgulhoso, mostrando a pedra para os Minions, como se estivesse se tornando oficialmente um vilão de respeito. E os Minions vibram, gritam, fazem festa, dançam do jeito mais aleatório possível, até o Gru decidir que o Otto vai ser o responsável por guardar a joia. E aí, meu amigo, tudo desanda. Otto, que tem o foco de um peixe dourado, sai carregando a joia com a missão mais simples do mundo: não perder, só isso. Mas ele começa a conversar com um garoto, mostra a pedra, o garoto mostra um pedal de bicicleta e pronto. Otto troca a Pedra do Ano do Dragão por um pedal. Como assim? Pois é, ele volta para casa todo feliz da vida, achando que fez o negócio do século. Quando o Gru vê a troca, o menino quase explode. Ele não sabe se grita, se chora, se põe a mão na cabeça ou se desmaia. Os outros Minions só observam com aquela cara de isso aí é bem a cara do Otto mesmo. Gru fica tão decepcionado que chega a dizer que não quer mais saber deles. E é aí que a relação Gru-Minions ganha força. Mesmo sendo um desastre, os Minions se importam tanto com ele que decidem fazer de tudo para consertar.
Enquanto isso, o Sexteto Sinistro descobre o roubo. Além da Selvagem, o Punho de Ferro, a Bell Bottom e os outros ficam simplesmente possuídos de raiva. Roubar a pedra deles é um insulto que eles não perdoam. E como o mundo dos vilões funciona pelas próprias regras malucas, eles percebem que não podem deixar aquilo barato. É nesse momento que o ex-integrante traído, o vilão Vingança, entra em cena. Ele encontra o Gru sozinho, chateado, irritado e vulnerável e sequestra o menino. O vilão Vingança quer a pedra para ele, como forma de humilhar o Sexteto Sinistro. E você já imagina, se Gru, com 12 anos, não tem a menor chance contra o Sexteto Sinistro, muito menos tem contra um vilão adulto, treinado, cheio de estratégias e completamente rancoroso. O sequestro do Gru vira um marco para os Minions. Eles percebem que, apesar de todas as trapalhadas, a falta de foco, a bagunça e a falta de coordenação motora básica, eles amam o Gru. É como se fossem filhos bagunceiros tentando salvar o pai excêntrico. Então os principais Minions, Stuart, Kevin e Bob, resolvem partir numa jornada para resgatar o Gru. O problema é que eles não sabem lutar, eles nem sabem andar em linha reta direito, e o mundo dos anos 70 não é exatamente preparado para lidar com criaturas amarelas de 1 metro de altura. Mesmo assim, eles embarcam numa aventura que transforma completamente o caminho deles. Eles acabam caindo numa cidade onde encontram uma mestra de Kung Fu, chamada Mestre Chow. Ela é baixinha, fofa, parece uma idosa tranquila, até que você vê que ela luta melhor que todo mundo no filme. E quando os Minions pedem para aprender Kung Fu, ela até tenta dispensar, mas eles insistem tanto, mas tanto, que resolve tentar. Imagina que você volta no tempo para a década de 70, aquela vibe de roupas coloridas, músicas dançantes e tudo sempre um pouco exagerado. Agora, coloca no meio disso tudo uma equipe de Minions completamente atrapalhados, um vilão mirim de 12 anos que sonha em dominar o mundo e uma sociedade secreta de supervilões que não pega leve com ninguém. É assim que começa Minions 2, A Origem de Gru. A história é literalmente uma montanha-russa de cenas caóticas, engraçadas, absurdas e tão rápidas que você nem percebe que está rindo desde os primeiros minutos. A trama gira em torno do Gru criança, antes dele virar aquele vilão famosíssimo que a gente conhece em Meu Malvado Favorito. Ele ainda não tem aquela confiança toda, nem os gadgets malucos que vão aparecer no futuro, mas já tem um sonho enorme: entrar para o grupo de vilões mais temido de todos, o Sexteto Sinistro. Só que, claro, eles nem olham na cara dele. Afinal, quem levaria a sério um garoto com 12 anos querendo ser super vilão? Só que o Gru é teimoso, e os Minions? Bom, os Minions estão ali para piorar tudo e melhorar ao mesmo tempo. Tudo começa quando o Sexteto Sinistro expulsa um dos integrantes e abre uma vaga. O Gru pensa, é agora. Ele prepara um currículo de vilão, treina risadas maléficas, cria um esconderijo improvisado embaixo da própria casa e leva os Minions para ajudá-lo na entrevista, o que já mostra que nada ia dar certo desde o começo. E não dá mesmo. A entrevista vira uma confusão total. Eles derrubam coisas, apertam botões que não deviam e no final o Sexteto Sinistro dá risada da cara dele. Só que Gru resolve mostrar que tem talento de verdade. Ele rouba deles a maior joia do grupo, a famosa Pedra do Ano do Dragão. Pronto, vira meta deles capturar o menino. A partir daí, o filme vira um pega-pega gigante. Gru foge com a joia, os vilões vão atrás, os Minions tentam ajudar, mas como sempre atrapalham mais do que qualquer coisa, e cada personagem que aparece deixa a cena mais absurda. Sem querer, os Minions causam acidentes, aprendem Kung Fu, voam em aviões que não deviam voar e se metem com um monte de gente estranha. É o caos no seu nível mais puro, aquele caos que os Minions fazem com orgulho. No meio disso tudo, um dos Minions, o Otto, que é mais falante e exagerado do que todos os outros juntos, perde a joia e troca por um pedal de bicicleta. Simplesmente isso. Não é à toa que essa parte vira um desastre tão grande que o Gru pensa até em desistir deles. Mas a graça é justamente que os Minions nunca desistem do Gru, mesmo quando eles próprios criam os problemas. Enquanto Otto tenta recuperar a pedra, Gru é sequestrado pelo ex-membro traído do Sexteto Sinistro, o vilão Vingança. A história fica ainda mais maluca, porque agora os Minions precisam salvar o Gru, e para isso eles treinam Kung Fu com uma mestra extremamente paciente, mas que claramente não faz ideia de como transformá-los em algo minimamente útil.
E eles tentam, de verdade, mesmo quebrando tudo, caindo de todos os lados e se assustando com qualquer coisa brilhante. A gente vê o Gru na escola tentando ser popular, mas claro, ele não se encaixa muito bem. Enquanto os colegas estão em outra vibe, ouvindo música e se preocupando com coisas normais, o Gru está ocupado planejando como criar uma arma de congelar pessoas usando peças de construção e uma garrafa de refrigerante. E, obviamente, nada dá certo, só dá problema. Mas aí vem a parte legal, os Minions. Eles aparecem como se fossem fãs número 1 dele, sabe? Não importa o que o Gru tente, eles estão sempre do lado, celebrando qualquer coisinha. Se ele abre uma porta de um jeito dramático, eles batem palma. Se ele espirra, eles tratam como se fosse uma explosão. É aquela lealdade maluca que só eles têm. E é isso que dá coragem pro Gru seguir nessa loucura de virar vilão. Logo no início, a gente já sente que o menino tem um sonho enorme, entrar para o Sexteto Sinistro, o grupo de vilões mais temido do mundo. Eles são quase como super-heróis, só que do lado errado. Famosos, temidos, poderosos e com armas absurdas. A grande inspiração do Gru é justamente o crime organizado profissional, e ele vê aquilo como um objetivo de vida, como se alguém sonhasse em virar jogador de futebol ou astronauta. Só que no caso dele quero ser o vilão número 1. A gente começa a ver o Gru se preparando para isso. Ele monta um esconderijo secreto embaixo da casa, mas é tudo tão improvisado que parece uma mistura de laboratório com um armário bagunçado. Tem botões que não deviam existir, ferramentas que ele claramente não deveria usar sozinho e máquinas que funcionam só quando querem. E claro, os Minions testam tudo antes dele, o que sempre termina da pior forma possível. Nesse início, aparece o Sexteto Sinistro expulsando um dos integrantes, o vilão Vingança, e isso vira um evento no mundo dos vilões, tipo uma fofoca internacional. Gru vê isso como a oportunidade perfeita, tem vaga aberta, e ele decide que vai tentar entrar de qualquer jeito. A partir daí, a energia do filme muda e vira aquela conta regressiva para o desastre. O Gru prepara até um currículo de vilão, acredita? Um negócio mal feito, mas feito com amor. Escreve que domina técnicas perigosas, sendo que ele mal sabe ligar a máquina de congelar. Mas tudo bem, confiança é tudo. Chega o dia da entrevista. Gru vai até o covil do Sexteto Sinistro, um lugar que parece uma mistura de show de rock com um ritual secreto, e leva os Minions para ajudar. E você já sabe, se os Minions estão presentes, nada vai ser simples. Desde o momento que eles entram pela porta, já começam a apertar botões que são só para emergência, mexer em armas que não deviam, tropeçar em tapetes, derrubar coisas brilhantes. É um desastre delicioso de assistir. O Sexteto Sinistro olha para aquele menino e pensa, isso é uma piada, né? Eles zoam o Gru, riem da cara dele e deixam claro que ele não tem chance. E é bem aí que o Gru dá o primeiro grande passo como vilãozinho. Ele não aceita a rejeição e decide mostrar sua habilidade na prática. Quando ninguém vê, ele rouba deles a Pedra do Ano do Dragão, um artefato super poderoso que eles guardam como se fosse um troféu sagrado. Quando ele consegue escapar com a pedra, aí sim tudo muda. Agora, o Sexteto Sinistro não acha mais graça nenhuma. Eles ficam possuídos de raiva e declaram guerra ao Gru. E é esse roubo que coloca todo o resto da aventura em movimento. Enquanto fogem, os Minions ficam numa mistura de orgulho e pânico. Eles não fazem ideia da gravidade do que aconteceu, mas estão tão felizes por ajudar o Gru que ignoram completamente a parte "somos perseguidos pelo maior grupo de vilões do planeta". Depois que o Gru foge com a Pedra do Ano do Dragão, o que você espera? Que ele vá para casa comemorar? Que ele cuide da pedra com todo o carinho do mundo? Não. O que acontece é caos. Simplesmente caos. E muito graças ao Otto, o Minion mais falador, mais empolgado e mais enrolado de todos. Se você pegar todos os Minions e juntar as piores características deles, dá o Otto. E isso é maravilhoso. Gru chega em casa todo orgulhoso, mostrando a pedra para os Minions, como se estivesse se tornando oficialmente um vilão de respeito. E os Minions vibram, gritam, fazem festa, dançam do jeito mais aleatório possível, até o Gru decidir que o Otto vai ser o responsável por guardar a joia. E aí, meu amigo, tudo desanda. Otto, que tem o foco de um peixe dourado, sai carregando a joia com a missão mais simples do mundo: não perder. Só isso. Mas ele começa a conversar com um garoto, mostra a pedra, o garoto mostra um pedal de bicicleta e pronto. Otto troca a Pedra do Ano do Dragão por um pedal. Como assim? Pois é,
Ele volta para casa todo feliz da vida, achando que fez o negócio do século. Quando o Gru vê a troca, o menino quase explode. Ele não sabe se grita, se chora, se põe a mão na cabeça ou se desmaia. Os outros Minions só observam com aquela cara de isso aí é bem a cara do Otto mesmo. Gru fica tão decepcionado que chega a dizer que não quer mais saber deles. E é aí que a relação Gru-Minions ganha força. Mesmo sendo um desastre, os Minions se importam tanto com ele que decidem fazer de tudo para consertar. Enquanto isso, o Sexteto Sinistro descobre o roubo. Além da Selvagem, o Punho de Ferro, a Bell Bottom e os outros ficam simplesmente possuídos de raiva. Roubar a pedra deles é um insulto que eles não perdoam. E como o mundo dos vilões funciona pelas próprias regras malucas, eles percebem que não podem deixar aquilo barato. É nesse momento que o ex-integrante traído, o vilão Vingança, entra em cena. Ele encontra o Gru sozinho, chateado, irritado e vulnerável e sequestra o menino. O vilão Vingança quer a pedra para ele, como forma de humilhar o Sexteto Sinistro. E você já imagina, se Gru, com 12 anos, não tem a menor chance contra o Sexteto Sinistro, muito menos tem contra um vilão adulto, treinado, cheio de estratégias e completamente rancoroso. O sequestro do Gru vira um marco para os Minions. Eles percebem que, apesar de todas as trapalhadas, a falta de foco, a bagunça e a falta de coordenação motora básica, eles amam o Gru. É como se fossem filhos bagunceiros tentando salvar o pai excêntrico. Então os principais Minions, Stuart, Kevin e Bob, resolvem partir numa jornada para resgatar o Gru. O problema é que eles não sabem lutar. Eles nem sabem andar em linha reta direito. E o mundo dos anos 70 não é exatamente preparado para lidar com criaturas amarelas de 1 metro de altura. Mesmo assim, eles embarcam numa aventura que transforma completamente o caminho deles. Eles acabam caindo numa cidade onde encontram uma mestra de Kung Fu, chamada Mestre Chow. Ela é baixinha, fofa, parece uma idosa tranquila, até que você vê que ela luta melhor que todo mundo no filme. E quando os Minions pedem para aprender Kung Fu, ela até tenta dispensar, mas eles insistem tanto, mas tanto, que resolve tentar. Imagina que você volta no tempo para a década de 70, aquela vibe de roupas coloridas, músicas dançantes e tudo sempre um pouco exagerado. Agora, coloca no meio disso tudo uma equipe de Minions completamente atrapalhados, um vilão mirim de 12 anos que sonha em dominar o mundo e uma sociedade secreta de supervilões que não pega leve com ninguém. É assim que começa Minions 2, A Origem de Gru. A história é literalmente uma montanha-russa de cenas caóticas, engraçadas, absurdas e tão rápidas que você nem percebe que está rindo desde os primeiros minutos. A trama gira em torno do Gru criança, antes dele virar aquele vilão famosíssimo que a gente conhece em Meu Malvado Favorito. Ele ainda não tem aquela confiança toda, nem os gadgets malucos que vão aparecer no futuro, mas já tem um sonho enorme: entrar para o grupo de vilões mais temido de todos, o Sexteto Sinistro. Só que, claro, eles nem olham na cara dele. Afinal, quem levaria a sério um garoto com 12 anos querendo ser super vilão? Só que o Gru é teimoso, e os Minions? Bom, os Minions estão ali para piorar tudo e melhorar ao mesmo tempo. Tudo começa quando o Sexteto Sinistro expulsa um dos integrantes e abre uma vaga. O Gru pensa, é agora. Ele prepara um currículo de vilão, treina risadas maléficas, cria um esconderijo improvisado embaixo da própria casa e leva os Minions para ajudá-lo na entrevista, o que já mostra que nada ia dar certo desde o começo. E não dá mesmo. A entrevista vira uma confusão total. Eles derrubam coisas, apertam botões que não deviam e no final o Sexteto Sinistro dá risada da cara dele. Só que Gru resolve mostrar que tem talento de verdade. Ele rouba deles a maior joia do grupo, a famosa Pedra do Ano do Dragão. Pronto, vira meta deles capturar o menino. A partir daí, o filme vira um pega-pega gigante. Gru foge com a joia, os vilões vão atrás, os Minions tentam ajudar, mas como sempre atrapalham mais do que qualquer coisa, e cada personagem que aparece deixa a cena mais absurda. Sem querer, os Minions causam acidentes, aprendem Kung Fu, voam em aviões que não deviam voar e se metem com um monte de gente estranha. É o caos no seu nível mais puro, aquele caos que os Minions fazem com orgulho. No meio disso tudo, um dos Minions, o Otto, que é mais falante e exagerado do que todos os outros juntos, perde a joia e troca por um pedal de bicicleta. Simplesmente isso.
Não é à toa que essa parte vira um desastre tão grande que o Gru pensa até em desistir deles. Mas a graça é justamente que os Minions nunca desistem do Gru, mesmo quando eles próprios criam os problemas. Enquanto Otto tenta recuperar a pedra, Gru é sequestrado pelo ex-membro traído do Sexteto Sinistro, o vilão Vingança. A história fica ainda mais maluca, porque agora os Minions precisam salvar o Gru, e para isso eles treinam Kung Fu com uma mestra extremamente paciente, mas que claramente não faz ideia de como transformá-los em algo minimamente útil. E eles tentam, de verdade, mesmo quebrando tudo, caindo de todos os lados e se assustando com qualquer coisa brilhante. A gente vê o Gru na escola tentando ser popular, mas claro, ele não se encaixa muito bem. Enquanto os colegas estão em outra vibe, ouvindo música e se preocupando com coisas normais, o Gru está ocupado planejando como criar uma arma de congelar pessoas usando peças de construção e uma garrafa de refrigerante. E obviamente nada dá certo, só dá problema. Mas aí vem a parte legal, os Minions. Eles aparecem como se fossem fãs número 1 dele, sabe? Não importa o que o Gru tente, eles estão sempre do lado, celebrando qualquer coisinha. Se ele abre uma porta de um jeito dramático, eles batem palma. Se ele espirra, eles tratam como se fosse uma explosão. É aquela lealdade maluca que só eles têm. E é isso que dá coragem para o Gru seguir nessa loucura de virar vilão. Logo no início, a gente já sente que o menino tem um sonho enorme, entrar para o Sexteto Sinistro, o grupo de vilões mais temido do mundo. Eles são quase como super-heróis, só que do lado errado. Famosos, temidos, poderosos e com armas absurdas. A grande inspiração do Gru é justamente o crime organizado profissional, e ele vê aquilo como um objetivo de vida, como se alguém sonhasse em virar jogador de futebol ou astronauta. Só que no caso dele quero ser o vilão número 1. A gente começa a ver o Gru se preparando para isso. Ele monta um esconderijo secreto embaixo da casa, mas é tudo tão improvisado que parece uma mistura de laboratório com um armário bagunçado. Tem botões que não deviam existir, ferramentas que ele claramente não deveria usar sozinho e máquinas que funcionam só quando querem. E claro, os Minions testam tudo antes dele, o que sempre termina da pior forma possível. Nesse início, aparece o Sexteto Sinistro expulsando um dos integrantes, o vilão Vingança, e isso vira um evento no mundo dos vilões, tipo uma fofoca internacional. Gru vê isso como a oportunidade perfeita, tem vaga aberta, e ele decide que vai tentar entrar de qualquer jeito. A partir daí, a energia do filme muda e vira aquela conta regressiva para o desastre. O Gru prepara até um currículo de vilão, acredita? Um negócio mal feito, mas feito com amor. Escreve que domina técnicas perigosas, sendo que ele mal sabe ligar a máquina de congelar. Mas tudo bem, confiança é tudo. Chega o dia da entrevista. Gru vai até o covil do Sexteto Sinistro, um lugar que parece uma mistura de show de rock com ritual secreto, e leva os Minions para ajudar. E você já sabe, se os Minions estão presentes, nada vai ser simples. Desde o momento que eles entram pela porta, já começam a apertar botões que são só para emergência, mexer em armas que não deviam, tropeçar em tapetes, derrubar coisas brilhantes. É um desastre delicioso de assistir. O Sexteto Sinistro olha para aquele menino e pensa, isso é uma piada, né? Eles zoam o Gru, riem da cara dele e deixam claro que ele não tem chance. E é bem aí que o Gru dá o primeiro grande passo como vilãozinho. Ele não aceita a rejeição e decide mostrar sua habilidade na prática. Quando ninguém vê, ele rouba deles a Pedra do Ano do Dragão, um artefato super poderoso que eles guardam como se fosse um troféu sagrado. Quando ele consegue escapar com a pedra, aí sim tudo muda. Agora, o Sexteto Sinistro não acha mais graça nenhuma. Eles ficam possuídos de raiva e declaram guerra ao Gru. E é esse roubo que coloca todo o resto da aventura em movimento. Enquanto fogem, os Minions ficam numa mistura de orgulho e pânico. Eles não fazem ideia da gravidade do que aconteceu, mas estão tão felizes por ajudar o Gru que ignoram completamente a parte "somos perseguidos pelo maior grupo de vilões do planeta". Depois que o Gru foge com a Pedra do Ano do Dragão, o que você espera? Que ele vá para casa comemorar? Que ele cuide da pedra com todo o carinho do mundo? Não. O que acontece é caos. Simplesmente caos. E muito graças ao Otto, o Minion mais falador, mais empolgado e mais enrolado de todos. Se você pegar todos os Minions e juntar as piores características deles, dá o Otto. E isso é maravilhoso.
Gru chega em casa todo orgulhoso, mostrando a pedra para os Minions, como se estivesse se tornando oficialmente um vilão de respeito. E os Minions vibram, gritam, fazem festa, dançam do jeito mais aleatório possível, até o Gru decidir que o Otto vai ser o responsável por guardar a joia. E aí, meu amigo, tudo desanda. Otto, que tem o foco de um peixe dourado, sai carregando a joia com a missão mais simples do mundo: não perder, só isso. Mas ele começa a conversar com um garoto, mostra a pedra, o garoto mostra um pedal de bicicleta e pronto. Otto troca a pedra do Ano do Dragão por um pedal. Como assim? Pois é, ele volta para casa todo feliz da vida, achando que fez o negócio do século. Quando o Gru vê a troca, o menino quase explode. Ele não sabe se grita, se chora, se põe a mão na cabeça ou se desmaia. Os outros Minions só observam com aquela cara de isso aí é bem a cara do Otto mesmo. Gru fica tão decepcionado que chega a dizer que não quer mais saber deles. E é aí que a relação Gru-Minions ganha força. Mesmo sendo um desastre, os Minions se importam tanto com ele que decidem fazer de tudo para consertar. Enquanto isso, o Sexteto Sinistro descobre o roubo. Além da Selvagem, o Punho de Ferro, a Bell Bottom e os outros ficam simplesmente possuídos de raiva. Roubar a pedra deles é um insulto que eles não perdoam. E como o mundo dos vilões funciona pelas próprias regras malucas, eles percebem que não podem deixar aquilo barato. É nesse momento que o ex-integrante traído, o vilão Vingança, entra em cena. Ele encontra o Gru sozinho, chateado, irritado e vulnerável e sequestra o menino. O vilão Vingança quer a pedra para ele, como forma de humilhar o Sexteto Sinistro. E você já imagina, se Gru, com 12 anos, não tem a menor chance contra o Sexteto Sinistro, muito menos tem contra um vilão adulto, treinado, cheio de estratégias e completamente rancoroso. O sequestro do Gru vira um marco para os Minions. Eles percebem que, apesar de todas as trapalhadas, a falta de foco, a bagunça e a falta de coordenação motora básica, eles amam o Gru. É como se fossem filhos bagunceiros tentando salvar o pai excêntrico. Então os principais Minions, Stuart, Kevin e Bob, resolvem partir numa jornada para resgatar o Gru. O problema é que eles não sabem lutar, eles nem sabem andar em linha reta direito, e o mundo dos anos 70 não é exatamente preparado para lidar com criaturas amarelas de 1 metro de altura. Mesmo assim, eles embarcam numa aventura que transforma completamente o caminho deles. Eles acabam caindo numa cidade onde encontram uma mestra de Kung Fu, chamada Mestre Chow. Ela é baixinha, fofa, parece uma idosa tranquila, até que você vê que ela luta melhor que todo mundo no filme. E quando os Minions pedem para aprender Kung Fu, ela até tenta dispensar, mas eles insistem tanto, mas tanto, que resolve tentar. Imagina que você volta no tempo para a década de 70, aquela vibe de roupas coloridas, músicas dançantes e tudo sempre um pouco exagerado. Agora, coloca no meio disso tudo uma equipe de Minions completamente atrapalhados, um vilão mirim de 12 anos que sonha em dominar o mundo e uma sociedade secreta de supervilões que não pega leve com ninguém. É assim que começa Minions 2, A Origem de Gru. A história é literalmente uma montanha-russa de cenas caóticas, engraçadas, absurdas e tão rápidas que você nem percebe que está rindo desde os primeiros minutos. A trama gira em torno do Gru criança, antes dele virar aquele vilão famosíssimo que a gente conhece em Meu Malvado Favorito. Ele ainda não tem aquela confiança toda, nem os gadgets malucos que vão aparecer no futuro, mas já tem um sonho enorme: entrar para o grupo de vilões mais temido de todos, o Sexteto Sinistro. Só que, claro, eles nem olham na cara dele. Afinal, quem levaria a sério um garoto com 12 anos querendo ser super vilão? Só que o Gru é teimoso, e os Minions? Bom, os Minions estão ali para piorar tudo e melhorar ao mesmo tempo. Tudo começa quando o Sexteto Sinistro expulsa um dos integrantes e abre uma vaga. O Gru pensa: é agora. Ele prepara um currículo de vilão, treina risadas maléficas, cria um esconderijo improvisado embaixo da própria casa e leva os Minions para ajudá-lo na entrevista, o que já mostra que nada ia dar certo desde o começo. E não dá mesmo. A entrevista vira uma confusão total. Eles derrubam coisas, apertam botões que não deviam e no final o Sexteto Sinistro dá risada da cara dele. Só que Gru resolve mostrar que tem talento de verdade. Ele rouba deles a maior joia do grupo, a famosa Pedra do Ano do Dragão. Pronto, vira meta deles capturar o menino. A partir daí, o filme vira um pega-pega gigante.
Gru foge com a joia, os vilões vão atrás, os Minions tentam ajudar, mas como sempre atrapalham mais do que qualquer coisa, e cada personagem que aparece deixa a cena mais absurda. Sem querer, os Minions causam acidentes, aprendem Kung Fu, voam em aviões que não deviam voar e se metem com um monte de gente estranha. É o caos no seu nível mais puro, aquele caos que os Minions fazem com orgulho. No meio disso tudo, um dos Minions, o Otto, que é mais falante e exagerado do que todos os outros juntos, perde a joia e troca por um pedal de bicicleta. Simplesmente isso. Não é à toa que essa parte vira um desastre tão grande que o Gru pensa até em desistir deles. Mas a graça é justamente que os Minions nunca desistem do Gru, mesmo quando eles próprios criam os problemas. Enquanto Otto tenta recuperar a pedra, Gru é sequestrado pelo ex-membro traído do Sexteto Sinistro, o vilão Vingança. A história fica ainda mais maluca, porque agora os Minions precisam salvar o Gru, e para isso eles treinam Kung Fu com uma mestra extremamente paciente, mas que claramente não faz ideia de como transformá-los em algo minimamente útil. E eles tentam, de verdade, mesmo quebrando tudo, caindo de todos os lados e se assustando com qualquer coisa brilhante. A gente vê o Gru na escola tentando ser popular, mas claro, ele não se encaixa muito bem. Enquanto os colegas estão em outra vibe, ouvindo música e se preocupando com coisas normais, o Gru está ocupado planejando como criar uma arma de congelar pessoas usando peças de construção e uma garrafa de refrigerante. E obviamente nada dá certo, só dá problema. Mas aí vem a parte legal, os Minions. Eles aparecem como se fossem fãs número 1 dele, sabe? Não importa o que o Gru tente, eles estão sempre do lado, celebrando qualquer coisinha. Se ele abre uma porta de um jeito dramático, eles batem palma. Se ele espirra, eles tratam como se fosse uma explosão. É aquela lealdade maluca que só eles têm. E é isso que dá coragem pro Gru seguir nessa loucura de virar vilão. Logo no início, a gente já sente que o menino tem um sonho enorme, entrar para o Sexteto Sinistro, o grupo de vilões mais temido do mundo. Eles são quase como super-heróis, só que do lado errado. Famosos, temidos, poderosos e com armas absurdas. A grande inspiração do Gru é justamente o crime organizado profissional, e ele vê aquilo como um objetivo de vida, como se alguém sonhasse em virar jogador de futebol ou astronauta. Só que no caso dele quero ser o vilão número 1. A gente começa a ver o Gru se preparando para isso. Ele monta um esconderijo secreto embaixo da casa, mas é tudo tão improvisado que parece uma mistura de laboratório com um armário bagunçado. Tem botões que não deviam existir, ferramentas que ele claramente não deveria usar sozinho e máquinas que funcionam só quando querem. E claro, os Minions testam tudo antes dele, o que sempre termina da pior forma possível. Nesse início, aparece o Sexteto Sinistro expulsando um dos integrantes, o vilão Vingança, e isso vira um evento no mundo dos vilões, tipo uma fofoca internacional. Gru vê isso como a oportunidade perfeita, tem vaga aberta, e ele decide que vai tentar entrar de qualquer jeito. A partir daí, a energia do filme muda e vira aquela conta regressiva para o desastre. O Gru prepara até um currículo de vilão, acredita? Um negócio mal feito, mas feito com amor. Escreve que domina técnicas perigosas, sendo que ele mal sabe ligar a máquina de congelar. Mas tudo bem, confiança é tudo. Chega o dia da entrevista. Gru vai até o covil do Sexteto Sinistro, um lugar que parece uma mistura de show de rock com ritual secreto, e leva os Minions para ajudar. E você já sabe, se os Minions estão presentes, nada vai ser simples. Desde o momento que eles entram pela porta, já começam a apertar botões que são só para emergência, mexer em armas que não deviam, tropeçar em tapetes, derrubar coisas brilhantes. É um desastre delicioso de assistir. O Sexteto Sinistro olha para aquele menino e pensa, isso é uma piada, né? Eles zoam o Gru, riem da cara dele e deixam claro que ele não tem chance. E é bem aí que o Gru dá o primeiro grande passo como vilãozinho. Ele não aceita a rejeição e decide mostrar sua habilidade na prática. Quando ninguém vê, ele rouba deles a Pedra do Ano do Dragão, um artefato super poderoso que eles guardam como se fosse um troféu sagrado. Quando ele consegue escapar com a pedra, aí sim tudo muda. Agora, o Sexteto Sinistro não acha mais graça nenhuma. Eles ficam possuídos de raiva e declaram guerra ao Gru. E é esse roubo que coloca todo o resto da aventura em movimento. Enquanto fogem, os Minions ficam numa mistura de orgulho e pânico.
Eles não fazem ideia da gravidade do que aconteceu, mas estão tão felizes por ajudar o Gru que ignoram completamente a parte "somos perseguidos pelo maior grupo de vilões do planeta". Depois que o Gru foge com a Pedra do Ano do Dragão, o que você espera? Que ele vá para casa comemorar? Que ele cuide da pedra com todo o carinho do mundo? Não. O que acontece é caos. Simplesmente caos. E muito graças ao Otto, o Minion mais falador, mais empolgado e mais enrolado de todos. Se você pegar todos os Minions e juntar as piores características deles, dá o Otto. E isso é maravilhoso. Gru chega em casa todo orgulhoso, mostrando a pedra para os Minions, como se estivesse se tornando oficialmente um vilão de respeito. E os Minions vibram, gritam, fazem festa, dançam do jeito mais aleatório possível, até o Gru decidir que o Otto vai ser o responsável por guardar a joia. E aí, meu amigo, tudo desanda. Otto, que tem o foco de um peixe dourado, sai carregando a joia com a missão mais simples do mundo: não perder, só isso. Mas ele começa a conversar com um garoto, mostra a pedra, o garoto mostra um pedal de bicicleta e pronto. Otto troca a Pedra do Ano do Dragão por um pedal. Como assim? Pois é, ele volta para casa todo feliz da vida, achando que fez o negócio do século. Quando o Gru vê a troca, o menino quase explode. Ele não sabe se grita, se chora, se põe a mão na cabeça ou se desmaia. Os outros Minions só observam com aquela cara de isso aí é bem a cara do Otto mesmo. Gru fica tão decepcionado que chega a dizer que não quer mais saber deles. E é aí que a relação Gru-Minions ganha força. Mesmo sendo um desastre, os Minions se importam tanto com ele que decidem fazer de tudo para consertar. Enquanto isso, o Sexteto Sinistro descobre o roubo. Além da Selvagem, o Punho de Ferro, a Bell Bottom e os outros ficam simplesmente possuídos de raiva. Roubar a pedra deles é um insulto que eles não perdoam. E como o mundo dos vilões funciona pelas próprias regras malucas, eles percebem que não podem deixar aquilo barato. É nesse momento que o ex-integrante traído, o vilão Vingança, entra em cena. Ele encontra o Gru sozinho, chateado, irritado e vulnerável e sequestra o menino. O vilão Vingança quer a pedra para ele, como forma de humilhar o Sexteto Sinistro. E você já imagina, se Gru, com 12 anos, não tem a menor chance contra o Sexteto Sinistro, muito menos tem contra um vilão adulto, treinado, cheio de estratégias e completamente rancoroso. O sequestro do Gru vira um marco para os Minions. Eles percebem que, apesar de todas as trapalhadas, a falta de foco, a bagunça e a falta de coordenação motora básica, eles amam o Gru. É como se fossem filhos bagunceiros tentando salvar o pai excêntrico. Então os principais Minions, Stuart, Kevin e Bob, resolvem partir numa jornada para resgatar o Gru. O problema é que eles não sabem lutar, eles nem sabem andar em linha reta direito, e o mundo dos anos 70 não é exatamente preparado para lidar com criaturas amarelas de 1 metro de altura. Mesmo assim, eles embarcam numa aventura que transforma completamente o caminho deles. Eles acabam caindo numa cidade onde encontram uma mestra de Kung Fu, chamada Mestre Chow. Ela é baixinha, fofa, parece uma idosa tranquila, até que você vê que ela luta melhor que todo mundo no filme. E quando os Minions pedem para aprender Kung Fu, ela até tenta dispensar, mas eles insistem tanto, mas tanto, que resolve tentar. Imagina que você volta no tempo para a década de 70, aquela vibe de roupas coloridas, músicas dançantes e tudo sempre um pouco exagerado. Agora, coloca no meio disso tudo uma equipe de Minions completamente atrapalhados, um vilão mirim de 12 anos que sonha em dominar o mundo e uma sociedade secreta de supervilões que não pega leve com ninguém. É assim que começa Minions 2, A Origem de Gru. A história é literalmente uma montanha-russa de cenas caóticas, engraçadas, absurdas e tão rápidas que você nem percebe que está rindo desde os primeiros minutos. A trama gira em torno do Gru criança, antes dele virar aquele vilão famosíssimo que a gente conhece em Meu Malvado Favorito. Ele ainda não tem aquela confiança toda, nem os gadgets malucos que vão aparecer no futuro, mas já tem um sonho enorme: entrar para o grupo de vilões mais temido de todos, o Sexteto Sinistro. Só que, claro, eles nem olham na cara dele. Afinal, quem levaria a sério um garoto com 12 anos querendo ser super vilão? Só que o Gru é teimoso, e os Minions? Bom, os Minions estão ali para piorar tudo e melhorar ao mesmo tempo. Tudo começa quando o Sexteto Sinistro expulsa um dos integrantes e abre uma vaga. O Gru pensa: é agora. Ele prepara um currículo de vilão,
treina risadas maléficas, cria um esconderijo improvisado embaixo da própria casa e leva os Minions para ajudá-lo na entrevista, o que já mostra que nada ia dar certo desde o começo. E não dá mesmo. A entrevista vira uma confusão total. Eles derrubam coisas, apertam botões que não deviam e no final o Sexteto Sinistro dá risada da cara dele. Só que Gru resolve mostrar que tem talento de verdade. Ele rouba deles a maior joia do grupo, a famosa Pedra do Ano do Dragão. Pronto, vira meta deles capturar o menino. A partir daí, o filme vira um pega-pega gigante. Gru foge com a joia, os vilões vão atrás, os Minions tentam ajudar, mas como sempre atrapalham mais do que qualquer coisa, e cada personagem que aparece deixa a cena mais absurda. Sem querer, os Minions causam acidentes, aprendem Kung Fu, voam em aviões que não deviam voar e se metem com um monte de gente estranha. É o caos no seu nível mais puro, aquele caos que os Minions fazem com orgulho. No meio disso tudo, um dos Minions, o Otto, que é mais falante e exagerado do que todos os outros juntos, perde a joia e troca por um pedal de bicicleta. Simplesmente isso. Não é à toa que essa parte vira um desastre tão grande que o Gru pensa até em desistir deles. Mas a graça é justamente que os Minions nunca desistem do Gru, mesmo quando eles próprios criam os problemas. Enquanto Otto tenta recuperar a pedra, Gru é sequestrado pelo ex-membro traído do Sexteto Sinistro, o vilão Vingança. A história fica ainda mais maluca, porque agora os Minions precisam salvar o Gru, e para isso eles treinam Kung Fu com uma mestra extremamente paciente, mas que claramente não faz ideia de como transformá-los em algo minimamente útil. E eles tentam, de verdade, mesmo quebrando tudo, caindo de todos os lados e se assustando com qualquer coisa brilhante. A gente vê o Gru na escola tentando ser popular, mas claro, ele não se encaixa muito bem. Enquanto os colegas estão em outra vibe, ouvindo música e se preocupando com coisas normais, o Gru está ocupado planejando como criar uma arma de congelar pessoas usando peças de construção e uma garrafa de refrigerante. E obviamente nada dá certo, só dá problema. Mas aí vem a parte legal, os Minions. Eles aparecem como se fossem fãs número 1 dele, sabe? Não importa o que o Gru tente, eles estão sempre do lado, celebrando qualquer coisinha. Se ele abre uma porta de um jeito dramático, eles batem palma. Se ele espirra, eles tratam como se fosse uma explosão. É aquela lealdade maluca que só eles têm. E é isso que dá coragem pro Gru seguir nessa loucura de virar vilão. Logo no início, a gente já sente que o menino tem um sonho enorme, entrar para o Sexteto Sinistro, o grupo de vilões mais temido do mundo. Eles são quase como super-heróis, só que do lado errado. Famosos, temidos, poderosos e com armas absurdas. A grande inspiração do Gru é justamente o crime organizado profissional, e ele vê aquilo como um objetivo de vida, como se alguém sonhasse em virar jogador de futebol ou astronauta. Só que no caso dele quero ser o vilão número 1. A gente começa a ver o Gru se preparando para isso. Ele monta um esconderijo secreto embaixo da casa, mas é tudo tão improvisado que parece uma mistura de laboratório com um armário bagunçado. Tem botões que não deviam existir, ferramentas que ele claramente não deveria usar sozinho e máquinas que funcionam só quando querem. E claro, os Minions testam tudo antes dele, o que sempre termina da pior forma possível. Nesse início aparece o Sexteto Sinistro expulsando um dos integrantes, o vilão Vingança, e isso vira um evento no mundo dos vilões, tipo uma fofoca internacional. Gru vê isso como a oportunidade perfeita, tem vaga aberta, e ele decide que vai tentar entrar de qualquer jeito. A partir daí, a energia do filme muda e vira aquela conta regressiva para o desastre. O Gru prepara até um currículo de vilão, acredita? Um negócio mal feito, mas feito com amor. Escreve que domina técnicas perigosas, sendo que ele mal sabe ligar a máquina de congelar. Mas tudo bem, confiança é tudo. Chega o dia da entrevista. Gru vai até o covil do Sexteto Sinistro, um lugar que parece uma mistura de show de rock com ritual secreto, e leva os Minions para ajudar. E você já sabe, se os Minions estão presentes, nada vai ser simples. Desde o momento que eles entram pela porta, já começam a apertar botões que são só para emergência, mexer em armas que não deviam, tropeçar em tapetes, derrubar coisas brilhantes. É um desastre delicioso de assistir. O Sexteto Sinistro olha para aquele menino e pensa, isso é uma piada, né? Eles zoam o Gru, riem da cara dele e deixam claro que ele não tem chance. E é bem aí que o Gru dá o primeiro grande passo como vilãozinho. Ele não aceita a rejeição.
e decide mostrar sua habilidade na prática. Quando ninguém vê, ele rouba deles a Pedra do Ano do Dragão, um artefato super poderoso que eles guardam como se fosse um troféu sagrado. Quando ele consegue escapar com a pedra, aí sim tudo muda. Agora, o Sexteto Sinistro não acha mais graça nenhuma. Eles ficam possuídos de raiva e declaram guerra ao Gru. E é esse roubo que coloca todo o resto da aventura em movimento. Enquanto fogem, os Minions ficam numa mistura de orgulho e pânico. Eles não fazem ideia da gravidade do que aconteceu, mas estão tão felizes por ajudar o Gru que ignoram completamente a parte "somos perseguidos pelo maior grupo de vilões do planeta". Depois que o Gru foge com a Pedra do Ano do Dragão, o que você espera? Que ele vá para casa comemorar? Que ele cuide da pedra com todo o carinho do mundo? Não. O que acontece é caos. Simplesmente caos. E muito graças ao Otto, o Minion mais falador, mais empolgado e mais enrolado de todos. Se você pegar todos os Minions e juntar as piores características deles, dá o Otto. E isso é maravilhoso. Gru chega em casa todo orgulhoso, mostrando a pedra para os Minions, como se estivesse se tornando oficialmente um vilão de respeito. E os Minions vibram, gritam, fazem festa, dançam do jeito mais aleatório possível, até o Gru decidir que o Otto vai ser o responsável por guardar a joia. E aí, meu amigo, tudo desanda. Otto, que tem o foco de um peixe dourado, sai carregando a joia com a missão mais simples do mundo: não perder, só isso. Mas ele começa a conversar com um garoto, mostra a pedra, o garoto mostra um pedal de bicicleta e pronto. Otto troca a Pedra do Ano do Dragão por um pedal. Como assim? Pois é, ele volta para casa todo feliz da vida, achando que fez o negócio do século. Quando o Gru vê a troca, o menino quase explode. Ele não sabe se grita, se chora, se põe a mão na cabeça ou se desmaia. Os outros Minions só observam com aquela cara de isso aí é bem a cara do Otto mesmo. Gru fica tão decepcionado que chega a dizer que não quer mais saber deles. E é aí que a relação Gru-Minions ganha força. Mesmo sendo um desastre, os Minions se importam tanto com ele que decidem fazer de tudo para consertar. Enquanto isso, o Sexteto Sinistro descobre o roubo. Além da Selvagem, o Punho de Ferro, a Bell Bottom e os outros ficam simplesmente possuídos de raiva. Roubar a pedra deles é um insulto que eles não perdoam. E como o mundo dos vilões funciona pelas próprias regras malucas, eles percebem que não podem deixar aquilo barato. É nesse momento que o ex-integrante traído, o vilão Vingança, entra em cena. Ele encontra o Gru sozinho, chateado, irritado e vulnerável e sequestra o menino. O vilão Vingança quer a pedra para ele, como forma de humilhar o Sexteto Sinistro. E você já imagina, se Gru, com 12 anos, não tem a menor chance contra o Sexteto Sinistro, muito menos tem contra um vilão adulto, treinado, cheio de estratégias e completamente rancoroso. O sequestro do Gru vira um marco para os Minions. Eles percebem que, apesar de todas as trapalhadas, a falta de foco, a bagunça e a falta de coordenação motora básica, eles amam o Gru. É como se fossem filhos bagunceiros tentando salvar o pai excêntrico. Então os principais Minions, Stuart, Kevin e Bob, resolvem partir numa jornada para resgatar o Gru. O problema é que eles não sabem lutar. Eles nem sabem andar em linha reta direito. E o mundo dos anos 70 não é exatamente preparado para lidar com criaturas amarelas de 1 metro de altura. Mesmo assim, eles embarcam numa aventura que transforma completamente o caminho deles. Eles acabam caindo numa cidade onde encontram uma mestra de Kung Fu, chamada Mestre Chow. Ela é baixinha, fofa, parece uma idosa tranquila, até que você vê que ela luta melhor que todo mundo no filme. E quando os Minions pedem para aprender Kung Fu, ela até tenta dispensar, mas eles insistem tanto, mas tanto, que resolve tentar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.